Olá, tudo bem? Muitas vezes na nossa vida a gente precisa cair para aprender. Ontem eu estava analisando, o meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses, tentando subir na cadeira. E eu falava para ele assim: Filho, não sobe aí que você vai cair. E logo em seguida, quando eu falei isso, eu fiquei pensando: engraçado, né? Ele não sabe o que é cair, porque ele nunca caiu da cadeira. Ele deve pensar assim, né? Se ele pudesse, né, olhar para mim e dizer assim: mas pai, o que é cair? Se ele pudesse fazer essa pergunta, né? Ele simplesmente me olhou e continuou subindo. E ele, né, se ele pudesse me perguntar, ele ia perguntar: mas pai, o que é cair? E eu ia explicar para ele: cair, filho, é você subir na cadeira, escorregar e cair, bater com o braço ou com a perna no chão e chorar porque machucou. E aí ele ia pensar assim, ele me responder: mas pai, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é cair. E muitas vezes a gente, né, não faz as coisas para não cair, não se machucar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, por que acontece isso e o que a gente deve fazer, né, para ter mais coragem para cair na vida. Meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica. E como eu contei para vocês agora, né, o meu filho, ele olhou para mim e me pensou, né, mas o que é cair, né? E normalmente acontece isso. Aí as crianças vão lá, tentam subir na cadeira e caem. Quando elas caem, elas pensam assim: poxa, cair é isso. É subir em algum lugar e bater o braço ou bater a perna e cair realmente. Ele só vai saber o que é cair a partir do momento que ele passa pela experiência. Quando eu passo a minha experiência para ele, muitas vezes ele não vai compreender o que é aquilo. Ele não vai entender. Ele vai dizer assim: mas o que é isso? Como é isso? Porque ele não passou pela experiência ainda. O nosso cérebro é cheio de caminhos neurais, onde os neurônios buscam a informação para trazer para a gente, para a nossa realidade do dia a dia. Cada pessoa tem um caminho neural diferente. Então, para o meu filho, o caminho neural dele é ainda bem limitado porque ele está aprendendo as coisas no mundo. Então, várias experiências que eu tenho, que eu, né, passei na minha vida, não servem para ele porque ele não sabe o que é. E muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia com nossos filhos, nossas esposas, os seus maridos. A gente vive a todo momento tentando passar uma visão que nós temos do mundo para que aquela pessoa entenda o que a gente está falando. E aquela pessoa muitas vezes olha para a gente e diz assim: mas isso eu não compreendo. Não entra no mapa mental dela, porque a experiência dela e a cultura dela é diferente. Ela vem de uma família diferente, de uma cultura diferente, de manias diferentes. E aí, né, normalmente os casais acontece isso, né? Eles se juntam e cada um vem com a sua cultura. Cada um quer impor a sua cultura e achando que aquilo que ele aprendeu é o correto. Mas o que é o correto, o que é o certo, o que é o errado? Existe alguma regra no mundo para determinar o que é o certo e o que é o errado? Claro, se a gente fugir um pouco sobre o que é caráter, ética e moral, aí sim a gente pode até, né, ter uma visão do que é o correto e o que não é. Né? Furar o sinal de trânsito, por exemplo, que existe uma regra de trânsito que você tem que parar no sinal vermelho. Isso é uma regra, né, para a gente conviver bem no trânsito, por exemplo. Se você passar o sinal vermelho, você vai acontecer duas coisas: você vai ganhar uma multa e provavelmente você vai bater em outro carro, porque quando o sinal vermelho abre, fecha para um, abre para outro. Então, né, vai acontecer algum problema na rua. Mas a gente só aprende a partir do momento que a gente ganha experiência. Então eu te digo: você quer viver a vida intensamente? Comece a adquirir experiências, viver o mundo, aprender coisas novas, ler livros diferentes, pesquisar no Google, porque hoje, né, o Google é uma ferramenta fantástica, onde você pode adquirir muitos cursos, coisas de graça e aprender coisas novas. E aí o que vai acontecer? O seu mapa mental vai aumentar. Aí você pode me dizer: mas Mário, eu lendo um livro eu não vou adquirir experiência e não vou passar por aquilo. Sim, você não vai passar, mas você vai registrar isso na sua memória. E o dia que você for fazer, você vai dizer: poxa, é assim que se faz isso. É igual fazer uma receita nova. Se você sabe, gosta de cozinhar, é mais ou menos assim. Você lê a receita,
você não aprendeu ainda nada. Você vai fazer a receita do prato que você leu ali. A partir do momento que você faz, você cria experiência. E quando você come aquilo, você diz: pronto, agora eu sei fazer esse prato. É mais ou menos assim com a nossa vida também. A gente vai adquirindo experiência com cada passo de cada vez, um passo de cada vez. Mas nenhuma experiência de uma pessoa é transferida para outra. É transferida a partir da linguagem, mas aquela pessoa que ouviu aquilo, muitas vezes ela não vai entender o que você está falando, porque a experiência é sua, não é dela. Ela só vai começar a provar aquela experiência quando ela passa por aquilo. Sabe, aquele momento que a gente diz: não faz isso, isso vai fazer mal para você. A outra pessoa: mas como? Se eu não provei ainda, como é que eu sei que não vai fazer mal? Fez mal para você, será que vai fazer mal para mim também? Então a gente sempre deve pensar sobre essas coisas que as pessoas nos falam. Que fundo de experiência a gente quer adquirir mesmo, a gente quer ir à frente ou não. Aqui eu estou sendo bastante genérico, né? Pode ser várias coisas, várias experiências do nosso dia a dia, mas a gente deve sempre buscar coisas novas no mundo, querer aprender coisas novas, porque a evolução no mundo acontece exatamente assim. A gente pega a experiência de uma pessoa, muda um pouquinho ali a receita, muda um pouquinho ali e faz algo e constrói algo diferente. E aí nasceu uma nova receita. É basicamente isso. Então, meu filho, quando ele sobe na cadeira e eu digo para ele: não sobe, provavelmente quando eu virar as costas ele vai subir. Ele vai subir, ele vai escorregar e vai saber: poxa, quando eu subir assim, eu vou escorregar, então eu tenho que subir de outra maneira. E ele vai tentar, até ele conseguir subir na cadeira. Então, a gente só aprende fazendo. Pense sobre isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você acha interessante compartilhar esse vídeo, compartilhe à vontade. Parabéns por você ficar até o final do vídeo, por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo no